Hoje, dentro da série Histórias de Sabedoria, vou falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Fique até o final e confira. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A parábola do fariseu e o publicano, contada por Jesus, encontra-se registrada exclusivamente em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. O evangelista nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas por se considerarem justas, desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que sua maioria era constituída por fariseus. Apesar de muitos deles demonstrarem o comportamento descrito por Jesus nessa parábola, é verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos e José de Arimateia. A parábola é constituída de 2 orações feitas por 2 homens com 2 resultados diferentes. Os personagens dessa parábola são o fariseu e o publicano. Os fariseus consistiam em um partido religioso dos judeus que era radicalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes desse grupo pela religiosidade hipócrita. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Pela fama de piedosos que ostentavam, eles gostavam de exibir sua condição de religiosos, fazendo orações em lugares públicos. Os publicanos formavam um grupo profissional da época de Jesus que era empregado dos romanos, exercendo a função de cobrar os impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus, pois os consideravam traidores e corruptos. Diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Quando desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinham acesso por serem judeus. Foi exatamente isto que fez o publicano da parábola. O fariseu e o publicano estavam no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo: orar. O fariseu, muito provavelmente, procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário real no templo. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, ele orava a Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessa seus pecados e mostra arrependimento. Ao contrário, ele
parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. O fariseu focava em se comparar com as outras pessoas, não no sentido positivo, como, por exemplo, se comparando a homens íntegros, como Jó, o profeta Elias, o profeta Jeremias, o profeta Daniel e tantos outros. Ao contrário, ele se comparava no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto e um adúltero. Quando viu o publicano orando, também o inclui em sua lista de desprezados. Sua autoglorificação era à custa da miséria alheia. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Ele dizia jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um dia de jejum por ano. Os fariseus, por sua vez, instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum. Muito provavelmente era disso que ele estava falando. Ele também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo que possuía. A forma com que a frase está construída no grego indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido, como, por exemplo, dos produtos que ele comprava de um produtor, o qual já havia sido pago o dízimo pelo próprio produtor. Ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. A oração do publicano foi muito diferente. Ele se postou à distância, ao contrário do fariseu. Ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado seu ego e o convencido de seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontra e bateu contra o peito, se auto-acusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, sê misericordioso para comigo, o pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi quando disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, também presente em várias outras passagens bíblicas. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador, enquanto o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. Essa parábola ensina que devemos orar com a atitude correta. Assim, o significado central da mensagem é o de que devemos orar constantemente com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. Deus perdoa erros e não justificativa. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente orgulho. Pode significar a falta da genuína regeneração. Não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus se comparando com outras pessoas e mostrando o quanto era superior a elas. Ele se julgava diferente
e acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou com as outras pessoas, mas se julgou inferior a todas elas. Ele classificou-se a si mesmo como o pecador. A glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação, do início ao fim, pertence a Deus e é atribuída à sua misericórdia e graça. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos, tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta, uma ofensa, pois, na verdade, ela atacava a glória de Deus e tentava prover complementos humanos à perfeita obra de redenção. O elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular, ele disse que não era ladrão, desonesto e adúltero. Na verdade, tudo que o fariseu dizia não ser, na verdade, ele era. O fariseu era o ladrão que naquele exato momento roubava a glória de Deus nas palavras de sua oração. Ele era o homem desonesto que defraudava a si mesmo. Por último, ele era o adúltero culpado do pior de todos os adultérios, ao apostatar do verdadeiro Deus. Reflita sobre esta parábola. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.